A house in New Orleans. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e provavelmente você já ouviu a música House of the Rising Sun. E se você não sabe de que música eu tô falando, é essa aqui. Mas você sabia que ninguém sabe quem é o verdadeiro autor dela e nem sobre o que exatamente ela fala? Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história e sobre as hipóteses e sobre tudo isso, fica aí que eu já conto. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, essa música ficou muito conhecida no mundo como um todo no ano de 1964, quando a banda The Animals fez uma versão dela e é muito ouvida até hoje. There is a house in New Orleans. Sendo inclusive incluída na lista das 500 melhores canções da história feita pela revista Rolling Stone, entrou pro Hall da Fama do Rock, além de estar na lista das músicas do século da RIAA e ter ganhado um prêmio do Hall da Fama do Grammy. Tudo isso? Mas antes dessa gravação aí, vários artistas fizeram versões dela. E eu não falo de qualquer artista não, tá? Entre eles estão nomes como Nina Simone, Chuck Berry, Bob Dylan e até mesmo os Beatles. There is a house in New Orleans. E a origem dessa música aí é objeto de estudo de vários pesquisadores, mas apesar disso, ninguém sabe exatamente quem é o autor dela. Sendo assim, então, creditada como uma canção popular, uma canção folclórica americana. Alguns desses pesquisadores aí acreditam que as primeiras versões dela aí tenham surgido lá no século XVI, com letras ali que podem variar, inclusive sendo mais antiga aí que a própria cidade de Nova Orleans, que foi fundada no ano de 1718 e que é citada aí nas versões mais recentes, né? Alguns musicologistas dizem ainda aí que há pelo menos duas versões antigas originárias ainda lá na Inglaterra, ou então dos Estados Unidos mesmo antes da Guerra Civil, que aconteceu no ano de 1861. E então a partir daí a música teria sido passada ali de geração em geração e sua letra sempre sendo adaptada aos tempos em que ela era cantada. Inclusive há relatos aí de que mineradores já cantavam ela ali enquanto faziam seu trabalho lá perto do ano de 1905. E o que explicaria aí essas alterações na letra, né, é o fato de que isso aí, essa cultura na época lá era bastante comum, com esse tipo de música aí ficando conhecida como broadsheet. E o que se costumava fazer era pegar letras aí que combinassem com um título original de uma outra música já famosa e então criar aí uma nova letra, um novo título, tudo mais. E isso acabava então mudando ali parcialmente a estrutura da música original. E uma teoria é que isso teria acontecido com a música House of the Rising Sun, já que ela aparece muito aí uma música que é conhecida como The Unfortunate Hay, que era um folk lá do século XVI e que com o passar do tempo ali foi recriado uma série de vezes. Indo para tempos mais modernos aí, né, a primeira gravação de House of the Rising Sun aconteceu somente no ano de 1933, feitas por Clarence Tom Ashley e Gwen Foster, porém ainda com o nome de Rising Sun Blues. They are a house in New Orleans. Inclusive, o Clarence dizia que ele tinha aprendido aí essa música com o seu avô, o que indica aí então que, de fato, essa música é bem mais antiga do que os anos 30 lá, quando ela foi gravada. E depois disso aí então ela foi gravada muitas, mas muitas vezes mesmo por uma série de artistas, além daqueles que eu já falei. E exemplos deles são Woody Guthrie lá em 41, Josh White em 47, Rudy Leadbelly em 44 e 48, Joan Baez em 1960, Los Speakers em 1965, Frigid Pink em 1969 e uma série de outros, tá? É uma infinidade de gente que gravou versão dessa música aí. There is a house in New Orleans. Inclusive, agora mais recentemente, né, a gente teve uma versão gravada pelo White Buffalo em 2011 e por Laurel O'Connell em 2013. There is a house
in charming town. Mas voltando a falar um pouco mais aí da origem dela, né? O primeiro registro de estudo disso data do ano de 1941, quando o Congresso americano financiou a pesquisa do antropólogo Alan Lomax, que percorreu os Estados Unidos buscando e registrando por cantigas populares. E uma delas aí falava sobre uma casa em Nova Orleans que ficou conhecida como a Casa do Sol Nascente. E acho que a gente sabe de que música ele tá falando, né? Ele foi escolhido porque alguns anos antes, no ano de 1937, ele gravou uma versão dessa música aí cantada por filhas de mineradores lá no Kentucky, chamada Georgia Turner, que teria aprendido aí essa música com seus pais e avós, o que de fato indica então que mineradores já cantavam ela por aí. E somente essa falta aí de informação, né, sobre a origem dela já poderia tornar essa história aí bastante interessante. Porém, há ainda uma outra incerteza sobre ela, que é sobre o que ela fala e o que afinal é a tal Casa do Sol Nascente que ficava lá em Nova Orleans. E para isso também há diversas hipóteses. A única coisa que se pode ter certeza é que ela fala de pobrezas e tragédias que aconteceram na cidade de Nova Orleans, com 3 interpretações principais aí do que seria essa casa. A primeira diz que ela seria uma prisão, né, já que a música fala ali em bolas e correntes, que era uma coisa comum ali para aprisionar as pessoas nas cadeias antigamente. Nisso ele vai narrando ali a vida dele, né, falando que a mãe dele era uma costureira, o pai dele era viciado em jogos, mas a teoria é de que ele teria cometido um crime. Falando aí então que ele estava voltando para Nova Orleans para viver aí com correntes e bola nos pés. E assim, então, ele aconselhava aí outras mães, né, pedindo que elas falassem com seus filhos para que eles não cometessem os mesmos erros que ele. Porém, em nenhum momento aí fica muito claro ali o que teria sido esse crime que ele cometeu. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Outra interpretação diz que essa casa aí, na verdade, seria um bordel que existiu lá no século XIX. E sendo mais específico aí, seria o estabelecimento de uma mulher chamada Marianne Sollivant. Não sei falar francês. Que significa Marianne Sol Nascente, olha aí. Inclusive, escavações feitas lá em 2005 encontraram panfletos ali que reforçaria a ideia de que, de fato, havia um prostíbulo ali na região e que a dona era chamada dessa forma, era conhecida dessa forma. E aí, nessa versão, a letra falaria ali sobre o vício como uma prisão. Isso porque, assim como seu pai, o narrador ali teria ficado viciado em jogos e bebidas por frequentar essa casa, que além de ser um bordel, né, também tinha essas outras coisas aí pra fazer. O que reforçaria isso na letra, né, são as partes em que ele fala ali que essa casa aí teria sido motivo da ruína de vários garotos pobres, além do próprio narrador. And it's been the ruin of many a poor boy. E assim, então, ele aconselha lá as mães, né, assim como na versão anterior, a não deixar os seus filhos fazerem a mesma coisa que ele. E uma das coisas que ele fala aí para as mães dizerem aos filhos é que eles não desperdicem a vida em pecado e em miséria na Casa do Sol Nascente. Isso aí reforçaria essa versão. Spend your lives in sin and misery. E por último aí, uma outra interpretação trazida por historiadores meio que mistura essas duas histórias. E talvez até mesmo explique aí a motivação para que várias mulheres tenham gravado versões delas aí ao longo da história. Antes de contar ela, é importante falar que pesquisas aí indicam que antigamente lá nos Estados Unidos, lá pelo século XVI, era muito comum que canções populares falassem sobre DSTs. E estavam se espalhando muito ali pela população e inclusive levava a vida de muitas pessoas. Nesse caso aí, a Casa do Sol Nascente não seria um bordel, mas prisão onde prostitutas ficavam para tratar sífilis. E como na época não existia um tratamento eficaz para essa doença, sendo utilizado mercúrio que nem funcionava, na maioria das vezes essas mulheres aí nem acabavam voltando para casa. Com o local ganhando esse nome aí, porque no portão de entrada ali teria uma pintura de um sol nascente. Assim, a letra conta a história aí dessa moça, né, que não tinha uma família muito
muito estruturada e que seu pai era viciado em jogos e bebidas. Com ela tendo que trabalhar aí como prostituta, assim acabou pegando sífilis e foi parar lá na Casa do Sol Nascente pra fazer o tratamento dela e não se sabe se ela sobreviveu no final. Então, assim, da mesma forma que os anteriores, ela aconselha aí as mães para não deixarem os seus filhos fazerem a mesma coisa, passar por essas mesmas situações. E isso tudo também ligaria ali a questão lá de parecer uma prisão, com o negócio da bola e da corrente, e também acaba unindo aí essa parte lá da miséria e do pecado, né, tudo mais. Muito provavelmente você conhece a música Highway to Hell, um dos maiores sucessos do AC/DC, que é uma das maiores bandas de rock do mundo, certo? Mas você conhece o real significado dela e se ela fala aí de um caminho pro inferno, como é o nome da música, e como ela chegou até mesmo a ser considerada por algumas pessoas como a responsável pela morte do vocalista Bon Scott? Caso não saiba, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, a música Highway to Hell foi lançada no ano de 1979 como um single incluída dentro do disco de mesmo nome pela banda australiana AC/DC. E apesar desse ter sido o 6º disco da banda, que nesse momento já fazia aí algum sucesso, com músicas como Jailbreak, por exemplo, foi ele um dos responsáveis por dar fama mundial e ajudar o grupo a se tornar uma das maiores bandas de rock do mundo, vendendo cerca de 200 milhões de cópias, muito por causa da música Highway to Hell, que foi a primeira da banda a estar nas paradas dos Estados Unidos, sendo ela inclusive a escolhida para ser tocada pelo AC/DC quando eles foram incluídos no Hall da Fama do Rock lá em 2003. Mas a repercussão dela não parou por aí não, já que assim como era muito comum para bandas de rock dessa época, ela foi a responsável por fazer com que a banda fosse considerada satanista, já que ela falaria sobre o diabo e sobre um caminho para chegar até o inferno, assim como é evidenciado no título da música. Sem contar que na capa do disco, o guitarrista Angus Young aparece ali com seu tradicional uniforme escolar e com chifrinhos de diabo na cabeça, o que acabou reforçando ainda mais esses boatos aí de um ocultismo praticado pela banda, com grupos religiosos chegando até mesmo a considerar aí essa imagem como ofensiva. Isso mesmo com a gravadora optando por colocar uma imagem mais light na capa, já que a versão original lançada lá na Austrália trazia ainda todos os integrantes ali envoltos em chamas, o que poderia trazer para um público conservador ainda mais essa impressão de inferno. E claro que com tudo isso também veio aquela história de sempre lá de que se você ouvisse as músicas ao contrário, você receberia mensagens satânicas, o que foi rapidamente rebatido pelos, na época, meninos da banda, que se utilizaram aí dessa repercussão, já que essa fama costumava trazer mais público para os artistas, com o guitarrista Angus Young utilizando aí de bom humor para dizer que nem precisava tocar música ao contrário nenhuma, já que a mensagem estaria clara e estampada no disco do álbum com o nome Highway to Hell ou Estrada para o Inferno. E tudo piorou quando no ano de 1980, apenas 8 meses depois do lançamento do disco, o vocalista da banda e um dos compositores dessa música, Bon Scott, morreu de overdose no banco de trás de um carro, fazendo com que pessoas que tinham essa imagem ocultista do grupo considerassem a música e esse teor infernal como a responsável pela morte do artista, já que ele morreu no carro, entendeu? O carro, estrada, pegou? Mais ou menos isso. Porém, apesar disso tudo aí, a verdade é que somente lendo a letra, mesmo com eles de fato citando o diabo ali no meio, já seria fácil identificar o verdadeiro significado dela, ainda mais se soubessem naquela época que eles de fato falavam de uma estrada que realmente existe, olha só. Mas pessoal, antes de começar a falar da tal estrada e sobre o que a música significa de fato, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente a divulgar nosso trabalho, e também já se inscreve no canal, né, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Bom, então vamos falar logo aí desse caminho que é o título do álbum e também da música. Segundo eles mesmos, a tal estrada
estrada seria a Canning Highway, que fica na cidade de Perth, na Austrália, que era onde o vocalista Bon Scott morava e passava bastante por ela. O problema é que ela era muito conhecida pelo alto número de acidentes e mortes com pessoas que trafegavam por ela. Isso porque em uma certa parte dela tem uma ladeira que é bastante inclinada e, como era comum na época, não tinha muita fiscalização nem sinalização, o que fazia com que as pessoas não respeitassem os limites de velocidade, e isso é até mesmo dito na letra da música. E foi justamente o perigo dessa estrada e o fato da banda passar bastante por ela de ônibus quando estavam fazendo turnês ali antes dessa fama mundial, já que depois eles só viajavam de avião, né? Que fez com que o guitarrista Angus Young desse esse apelido a ela de Estrada para o Inferno. E não só a estrada, mas também a própria turnê que fazia com que eles passassem por ela o tempo todo. Acho que os meninos ficavam meio tensos, né? Mas apesar do nome da música e falar dessa estrada, a verdade é que a letra da música falava sobre jovens roqueiros vivendo, se divertindo e curtindo o fato de que o que eles mais gostavam de fazer pagavam as contas. Além também da visão que a banda tinha nos dias tensos de turnê, passando por aquela estrada perigosa. E como eu disse, tudo isso aí pode ser visto na letra da música, como nessa parte aqui em que eles falam sobre viverem livres, nessa aqui em que eles falam como estão felizes vivendo do jeito que vivem, mas principalmente nesse momento aqui em que eles citam Satã, mas somente para se vangloriar como eles ganham dinheiro tocando em uma banda de rock. E tudo isso acontecendo enquanto eles passavam pela estrada para o inferno. Ou seja, se a gente pegar para ver de fato sobre o que eles estão falando, a gente vai perceber que eles não falam de inferno ou qualquer outra coisa nesse sentido. Uma curiosidade é que a composição da letra do refrão dessa música, que é uma das mais conhecidas desse DC, aconteceu em um lugar diferente, mais especificamente no banheiro durante uma dor de barriga. Segundo o próprio Angus Young, durante uma entrevista ao Essential Radios no ano de 2021, eles estavam ensaiando em um estúdio de Miami quando ele falou com seu irmão, né, o Malcolm Young, que também era o outro guitarrista da banda, e ele tava com uma ideia na cabeça, e então começou a tocar o icônico riff de Highway to Hell. Então, gostando ali do resultado, o Malcolm perguntou a ele se ele tinha alguma ideia de letra para essa música. E justamente nesse momento ele foi acometido por uma dor de barriga. Então, antes de sair correndo pro banheiro, o Angus disse: "Me dá só um minutinho." Ai, minha barriga, acho que eu não vou conseguir aguentar. Foi então sentado no vaso e com um riff na cabeça que ele teve a ideia do que seria o icônico refrão da música, que entrou para a lista das 500 melhores canções de todos os tempos da revista Rolling Stone, tendo a ajuda de seu irmão Malcolm Young e do vocalista Bon Scott para finalizá-la depois. Muito provavelmente você conhece a música Whiskey in the Jar, que ficou muito famosa com o Metallica no fim dos anos 90. Mas você sabia que sua origem é desconhecida e conta a história de um ladrão que foi traído por sua esposa, mas que virou um herói pro povo irlandês, com a composição dela tendo sido inspirada numa história real de uma pessoa que viveu lá no século XVII. Caso não saiba ou queira saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, caso você conheça a música Whiskey in the Jar, muito provavelmente é por conta da versão lançada pelo Metallica lá em 1998, no disco Garage Inc., já que ela é aí a mais conhecida mundialmente, ganhando até mesmo um Grammy por melhor performance de hard rock no ano de 1999, e com seu clipe passando o tempo todo na MTV lá na época. Porém, não foram eles que compuseram essa música, tanto que existem dezenas de gravações dessa canção bem antes disso. Uma delas, que ficou bastante famosa, foi da banda irlandesa Thin Lizzy, lançada em 72, que atingiu as primeiras posições nas paradas britânicas. Yes, I was going over the
a primeira gravação que se tem registro, sendo a do grupo também irlandês The Dubliners, lançada em 1967. A verdade é que não foi nenhum desses grupos que eu falei, nem mesmo daqueles que eu não falei, também gravaram essa música aqui e compuseram ela. Isso porque ninguém sabe quem foi o criador dela, já que ela faz parte do folclore irlandês, e até por isso mesmo não é difícil de ouvi-la sendo tocada em pubs, eventos e festas no país. Segundo o historiador Alan Lomax, muito provavelmente a sua origem vem do século XVII e pode ter sido inspirada na vida de Patrick Fleming, já que algumas linhas da letra se assemelham à história desse homem, que foi um assaltante irlandês executado no ano de 1650 e que ganhou poemas aí sobre suas façanhas, como a balada de Patrick Fleming. E Patrick Fleming era um soldado corajoso. E uma das semelhanças aí entre o Patrick Fleming e o personagem principal da música é justamente o fato dos dois serem assaltantes e terem virado heróis pro povo irlandês. O que pode causar algum estranhamento, certo? Já que por que raios um assaltante viraria um herói? Isso aconteceu porque nessa época a Irlanda era colônia da Inglaterra, com boa parte do povo tendo, portanto, rejeição aos ingleses, principalmente aos ingleses mais ricos e militares, que eram aqueles que praticavam as maiores repressões contra o povo irlandês. Portanto, esses assaltantes ou salteadores que cometiam aí esse tipo de crime contra ricos ou militares ingleses eram vistos como heróis pelos irlandeses, ganhando aí então poemas e músicas que ficaram para a história. O que não é exclusividade desse povo, já que pelo mundo aí tem uma série de histórias verdadeiras ou não, de ladrões ou salteadores que viraram heróis, como por exemplo Robin Hood, que roubava dos ricos para distribuir aos pobres, ou até o próprio Lampião aqui no Brasil. Mas voltando para a música em si, é também por ser uma música folclórica que ela ganha versões diferentes de acordo com quem tá cantando, com algumas dessas versões se passando até mesmo no sul dos Estados Unidos ao invés da Irlanda, já que no século XVIII houve uma imigração de irlandeses para o país na época em que ele ainda se chamava como 13 colônias. Mas agora vamos logo aí para a história contada de fato na letra da música, que eu acho que vocês devem estar curiosos, né? Mas pessoal, rapidinho antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, como eu disse no começo do vídeo, a música conta a história de um assaltante que é traído por sua amada e acaba preso no final. Ela normalmente se passa nas montanhas de Kerry e Cork, que são condados irlandeses, mas dependendo da versão que você ouvir, também podem ser citados outros lugares. Até que o narrador fala que ele avistou o Capitão Farrell, um militar britânico, contando dinheiro, que em outras versões também pode ser um coronel e se chamar Pepper. É nesse momento então em que ele arruma sua pistola e a sua espada e aborda o capitão, dizendo que ele deveria entregar toda a grana caso não quisesse que o diabo o levasse. O militar então entrega todo o dinheiro a ele, que não era pouco. Assim o protagonista vai todo feliz para casa da sua amada, a Molly, que também pode ser chamada de Jenny, Enzy ou Jean, que ninguém sabe ao certo aí se ela era a esposa ou amante dele. Só se sabe que ela era uma pessoa em quem ele confiava muito, dizendo que ela jurava amá-lo, assim ele nunca achava que ela o deixaria. E para comemorar aí toda a grana que ele tinha conseguido no assalto, eles beberam uísque num jarro e se divertiram a noite toda, com o protagonista ficando bastante bêbado e cansado, então indo até o quarto da Molly para dormir. Porém, é nesse momento que ele descobre que foi facilmente enganado por aquela que ele nunca achou que faria isso, já que enquanto ele dorme, quem chega na casa dela é exatamente o Capitão Farrell. Então ele acorda no susto e pega suas pistolas para atirar no capitão, quando ele ouve somente um barulho estranho de água, descobrindo então que a traição de Molly era ainda maior, já que naquele momento lá em que ele estava bêbado e tranquilo, ela molhou a pólvora de suas armas, fazendo então com que as pistolas não fossem capazes de atirar.
Com isso, então, ele acaba preso e se lamentando aí de estar dormindo na cadeia, quando o lugar que ele mais gosta de dormir é na cama da Molly, ou Jenny. especially in my mother's chamber. But here I am in prison. E apesar da versão do Metallica acabar nessa parte, outras como a dos Dubners, por exemplo, continua. Com ele, então, amaldiçoando a sua amada, mas considerando e tramando que o seu irmão, que faz parte do exército, o salve e o leve para a cidade onde mora. Já que, com toda certeza, ele o trataria melhor do que Jenny ou Molly. E assim a história acaba em todas as versões, sem deixar muito claro ali se ele foi salvo pelo seu irmão ou não, mas se tornando um herói por ter roubado muito dinheiro de um militar britânico, apesar de ter perdido o valor depois, né? No final, essa história aí, até que divertida, né, de assaltos e traições, é cantada há centenas de anos por irlandeses e norte-americanos, fazendo parte da cultura desses povos e de alguma forma ali trazendo um orgulho por retratar uma história de combate a um colonizador. E é justamente por isso que essa música foi gravada e regravada dezenas de vezes por bandas famosas e não famosas, sendo que a última dessas gravações feitas por um artista conhecida foi feita em 2019 pelo canadense Bryan Adams. As I was going over the Coke and Kerry Mountain. Muito provavelmente você conhece a música Smoke on the Water do Deep Purple, já que ela é dona de um dos riffs mais famosos do mundo. Mas você sabia que ela conta a história de um grande incêndio real que aconteceu durante a apresentação de um artista bastante famoso? Caso não saiba ou queira saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, a música Smoke on the Water foi lançada no ano de 1972 pelo Deep Purple como parte do álbum Machine Head, fazendo muito sucesso e se tornando um clássico do rock, ficando inclusive na 11ª posição na lista das 100 maiores canções de hard rock do canal VH1. E se você um dia pegou pra ler essa letra, percebeu que ela fala sobre um incêndio que aconteceu durante um show do Frank Zappa na cidade de Montreux, na Suíça. O interessante é que a letra é bem fiel, detalhando bastante ali o ocorrido e todas as circunstâncias que fizeram com que ele acontecesse. A gente vai mostrar tudo isso aqui pra vocês, porém por causa de direitos autorais a gente não pode mostrar a música completa. Porém vamos deixar a letra e a tradução no comentário fixado aqui no vídeo. Assim, se quiserem, vocês podem até acompanhar por lá o que a gente vai falando por aqui, beleza? E agora, começando a história aí, no ano de 1971, o Deep Purple trabalhava naquele que seria o próximo disco da banda, que se chamaria Machine Head e seria lançado no ano seguinte. E para isso eles foram até a cidade de Montreux, na Suíça, às margens do Lago Genebra, já que eles tinham pego emprestado por poucos dias um estúdio de gravação móvel que era dos Rolling Stones, conhecido como Rolling Stones Mobile Studio, que estava ali num complexo de entretenimento que fazia parte do Cassino de Montreux. Acontece que o cassino ficaria fechado por um tempo ali para passar por uma reforma. Então, como uma despedida do local, no dia 4 de dezembro de 1971 foi marcado para acontecer lá o Festival de Jazz de Montreux, que é um dos mais lendários festivais de jazz do mundo. E uma das atrações do festival foi Frank Zappa and the Mothers of Invention. Porém, durante a apresentação deles, muita coisa deu errado. O show já não tinha começado bem ali, porque tinha acontecido algum problema nos microfones da bateria, o que tornou o som meio ruim e fez com que parte da plateia fosse embora, o que no final acabou sendo uma coisa boa. E cerca de uma hora ali depois que o show tinha começado, eles estavam performando a música King Kong, e no momento em que o tecladista Don Preston começava a fazer um solo de sintetizadores no meio da música, um sinalizador foi disparado do público em direção ao palco e pegando no teto, que era de madeira. E o que a princípio parecia ter sido somente um susto para a banda quase se transformou numa tragédia, já que o teto pegou fogo e as chamas rapidamente se espalharam pelo local. E galera, antes de
continuar essa história aqui, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, ajuda muito a gente mesmo. E se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais vídeos assim, beleza? Com o lugar então pegando fogo, é claro que o público começou a procurar as saídas. E eles tiveram bastante ajuda dos bombeiros e também do próprio Frank Zappa, que buscava orientar o pessoal com o microfone, já que ele estava no palco. E uma outra pessoa que ajudou bastante foi o Claude Nobs, que era o organizador do festival. Ele chegou a tirar várias pessoas do lugar, sendo até mesmo citado na música do Deep Purple como Funkin' Claude. E com o incêndio então, várias partes do cassino começaram a ruir, o que fazia barulhos muito altos, né, assustando ainda mais as pessoas que estavam por lá, que até mesmo passaram a quebrar janelas para ter mais lugares por onde sair. E felizmente todo esse esforço aí foi recompensado, já que ninguém morreu e nem mesmo tiveram feridos graves, o que chegou até mesmo a ser comemorado pelo Frank Zappa depois, né? Porém, não podemos dizer o mesmo do local, já que o cassino ficou por bastante tempo pegou fogo e foi praticamente todo queimado. E como eu falei anteriormente, com partes que ruíram e foram destruídas, né? E o mesmo aconteceu com os equipamentos do Frank Zappa em The Mothers of Invention, que saíram de lá sem pegar as coisas. O que numa situação dessa tá mais que certo. Uma curiosidade é que depois do ocorrido, a banda continuou fazendo a turnê utilizando equipamentos alugados. Porém, apenas 6 dias depois do incêndio, um novo acidente aconteceu, mas que dessa vez machucou e muito o Frank Zappa. Durante o show, ele foi empurrado por um fã lá de cima do palco e acabou se ferindo bastante, passando vários meses em recuperação e ficando até mesmo ali por um período numa cadeira de rodas. Mas voltando à história do cassino, né, enquanto ele pegava fogo, os integrantes do Deep Purple, que estavam hospedados na outra margem do Lago Genebra, assistiam a tudo que estava acontecendo completamente impressionados, com o baixista da banda, o Roger Glover, falando que aquele provavelmente foi o maior incêndio que ele já viu na vida dele. E que apesar de no começo ali não ter parecido nada grave, quando o prédio pegou fogo de fato, ele explodiu no que parecia ser uma exibição de fogos de artifício. E assim, então, do lugar que eles estavam, eles viam a fumaça lá vinda do fogo se espalhando pelas águas do Lago Genebra. E o fogo alto lá no céu, o que serviu de inspiração para fazer o refrão da música. Depois de um tempo, o fogo foi apagado e o cassino teve que passar por uma reforma muito maior do que a prevista, né? Sendo reaberto no ano de 1975 e inclusive recebendo aí as versões do Festival de Jazz até o ano de 93. Mas a letra de Smoke on the Water não para por aí não, tá? Ela continua contando o que aconteceu com o Deep Purple depois do incêndio, já que agora eles não poderiam continuar as gravações lá no complexo do cassino, já que tudo tinha pegado fogo, né? Claro que o acidente acabou atrasando a produção do álbum e eles tiveram que mudar de lugar de trabalho e agora para o Grand Hotel de TRT, que funcionava num lugar muito grande que era um antigo palácio da cidade, com ele citando ali na letra da música que o lugar estava vazio, frio e desocupado, mas que apesar disso o caminhão de gravações do Rolling Stones estava do lado de fora, então eles conseguiram gravar as músicas, inclusive a Smoke on the Water, inspirada no evento que eles tinham presenciado dias antes. E no final eles encerram a letra falando um pouco como eles se sentiam sobre tudo isso, dizendo que não importava o que eles ganhariam com o disco e com essa música, já que eles sabiam que eles nunca esqueceriam o que eles tinham visto. No final, a música virou um clássico, fez muito sucesso já na época. E ela, junto com o restante do álbum, meio que deixaram o Deep Purple em um outro patamar. E uma grande coincidência nessa história toda é que exatamente 22 anos depois, no dia 4 de dezembro de 1993, o Frank Zappa faleceu devido a um câncer de próstata. Essa data aí não era nada fácil pra ele, eu acho, né? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia toda essa história envolvendo essa música, que ela falava, né, de uma história que de fato aconteceu e a banda presenciou. Também deixa aqui pra gente se você gosta dela e você costuma ouvir por aí, né? Aqui do site tá deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!